Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Falar um pouquinho sobre o budismo Nichiren, um pouquinho também sobre Ichinen Sanzen. Qual o significado de Ichinen Sanzen? 3.000 mundos num único momento da vida. Bom, pessoal, eu estou me baseando aqui numa terceira civilização, edição 530 de 13 de outubro de 2012, página 44, na seção Iniciantes. Bom, Ichinen Sanzen é uma teoria do budismo, Nichiren Daishonin, desenvolvida por Tiantai, o Buda original dos médios dias da lei, lá da China. Então, o budismo, como todos nós sabemos, ele nasce na Índia, com Sakyamuni, no século sexto, sétimo da Era Comum. E depois ele vai para China, Coreia, e depois ele chega no Japão. A gente considera os últimos dias da lei quando ele chega no Japão, isso por volta do século XIII, mais especificamente 1222 a 1282, o ano que o Buda original dos últimos dias da lei viveu, Nichiren Daishonin. Mas seguindo, então qual é o significado de Ichinen Sanzen? Ichinen, traduzido como existência momentânea da vida, quer dizer uma única mente. Sanzen, literalmente 3.000 ou 3.000 domínios. Isso é um princípio estabelecido por Tiantai em sua obra Grande de Concentração e Discernimento, contido no capítulo Meios, Honben, do Sutra do Lótus. O número 3.000 é o cálculo 10 estados de vida, vezes 10 fatores, vezes 10 mundo, vezes 3 existências. Vamos lá então? 10 estados de vida é a condição da minha pessoa, Getúlio. Eu possuo, assim como todas as pessoas possuem, 10 estados, do inferno ao estado de Buda. Esses 10 estados, vezes os 10 fatores, vezes os 10 mundos é em que eu vivo. Mundo do inferno, mundo da animalidade, mundo do Buda, mundo do Bodhisattva e assim sucessivamente. 10 fatores. Esse momento todo do universo. 10 fatores. Também. Só que agora mesclado. A minha mente e o meio e o ambiente em que eu vivo. Então, se eu estou com a mente de estado de inferno, o ambiente que eu estou inserido, o ambiente em que eu vivo, eu só consigo ver o inferno. Se eu estou na ira, a mesma coisa. Se eu estou na alegria, a mesma coisa. Se eu estou na tranquilidade, a mesma coisa. É assim sucessivamente. Então, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Vezes 3 existências. Ou, 3 existências. Passado, presente e futuro. E a vida manifesta, então, nos 10 mundos. Cada um deles com potencial para os outros estados. Isso aqui é a possessão mútua, né? Todos nós possuímos os 10 estados de vida. A possessão é no sentido de que eu possuo, mútuo, que eles ficam mutuamente no meu interior. E ora eu os manifesto. Os fatores que levam eu a manifestar é a mente. Então, 10 estados, do inferno ao Buda, vezes 10 mundos, como eu vejo esse mundo, dependendo da condição de vida que eu me encontro, e vezes os 10 fatores, o que gera eu manifestar o estado de inferno, o que gera eu manifestar o estado de alegria, o que gera eu manifestar o estado de Buda. Então dá 3.000. E isso vem de um tempo sem início. Bom, a cada um dos 100 mundos possui 10 fatores que levam a um total de 1.000 fatores potenciais que operam num dos 3 domínios da existência, totalizando 3.000 mundos ou domínios. É isso que eu estava falando. O que leva eu a manifestar determinado estado de vida e determinado mundo em que eu estou me encontrando. Mas vamos lá. O budismo Nichiren incorporou o princípio Nichiren Sanzen na forma de Gohonzon e estabeleceu sua prática como a inovação do Nam-myoho Renge-kyo, possibilitando todas as pessoas a atingirem a iluminação. Então, pessoal, para ficar mais claro,
O Ichinen Sanzen, essencialmente, é o Gohonzo. E o Gohonzo é o quê? O aspecto real de todos os fenômenos. Né? Aspecto, tudo que engloba. Fenômenos, o que aparece para mim. Né? E de forma essencial, meus estados de vida. Então, 3.000 mundos num único momento da vida é o Gohonzo. É a manifestação da lei que está dentro de mim. Então vamos lá, rapidinho. O que fez com que Sakyamuni atingisse a iluminação? Lá na Índia, há 2.500 anos atrás. A percepção que ele teve de que a lei que permeia todo o universo, ou seja, essa lei suprema, que está acima de todas as leis, ela também está dentro de mim. Aí nós migramos esse budismo para os médios dias da lei, para a China. Nessa obra de Tiantai que eu citei, a grande concentração e discernimento, onde Tiantai debruça sobre os meios para mim atingir a iluminação, que Sakyamuni deixou lá os meios, né, que é conhecido como capítulo Honben, os meios para mim atingir minha iluminação. Então, nessa grande concentração e discernimento, ele Tiantai descobre os meios, os 3.000 mundos, ou seja, todos os aspectos dos fenômenos que existem no universo. É assim que eu atinjo. Mas, ó, vocês estão acompanhando que é tudo teórico. Tá? Aí, esse budismo, ele migra, igual eu falei, para a Coreia e depois para o Japão. E lá surge o Buda original dos últimos dias da lei, Nichiren Daishonin. É ele que, através dos estudos que ele fez, é que percebe que há, nesse Sutra do Lótus, duas partes. A parte teórica e a parte essencial. E é justamente nesse estudo que ele fez dessa obra, do grande discernimento, da grande concentração e discernimento de Tiantai, é que ele capta a essência dos 3.000 mundos num único momento da vida, que é o Gohonzo. Esse Gohonzo é o objeto de devoção para a observação da mente. E é esse Gohonzo, juntamente com a minha prática da recitação do Daimoku, é que eu consigo atingir a iluminação. Então tudo, ó, tá teórico. Tudo está teórico. Nichiren revela para nós o essencial do Sutra do Lótus, que é o quê? Ichinen Sanzen e o Nam-myoho Renge-kyo, a lei. Percebe? E o que ele faz com Ichinen Sanzen? Ele escreve o Gohonzo, que é o nosso objeto de devoção, de observação da mente. Quando a gente se converte ao budismo Nichiren Daishonin, a gente recebe o Gohonzo, que é uma mandala, onde é considerado o espelho da nossa vida, e lá está contido todos os fatores que estão aqui. Esses 10 fatores, vezes os 10 estados, e vezes os 10 mundos, pelas 3 existências. 3.000 mundos num único momento. O Gohonzo. Olha que interessante. Só que isso estava teórico. É Nichiren Daishonin que torna isso essencial, o Gohonzo. Por isso que fala que o Gohonzo também é o aspecto de todos os fenômenos. Todos os fenômenos. Está contido ali. Os 10 estados, os 10 fatores, os 10 mundos e as 3 existências, presente, passado e futuro. Está todo ali contido no Gohonzo, objeto de devoção de observação da mente. E
Nichiren também revela o Nam-myoho Renge-kyo, a lei que estava implícito no Sutra do Lótus. Por isso que Nichiren Daishonin é considerado o Buda original dos últimos dias da lei. Porque ele pega todo esse arcabouço teórico e transforma em essencial. Qual que é o essencial para nós praticantes do budismo Nichiren Daishonin? É recitar o Nam-myoho Renge-kyo, a lei, diante do Gohonzo, o objeto de devoção de observação da mente, que é o mesmo, o aspecto real de todos os fenômenos. Então eu interajo com o universo através da recitação do Daimoku. E ao interagir com esse universo todo, eu consigo o quê? Manifestar o estado de Buda que existe dentro de mim e de todas as pessoas. Através do que? Da minha voz, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, e a minha fé. Eu vou extrair do interior desse objeto de devoção a força da lei e a força do Buda, que num segundo momento, num nível mais profundo da minha vida, eu vou perceber que tanto o poder da lei quanto o poder do Buda está dentro de mim. Por isso que fala o real aspecto de todos os fenômenos, inclusive eu, Getúlio, sou esse aspecto real de todos os fenômenos. O Buda, o estado de Buda, o mundo do Buda. Porque quando eu atinjo a minha iluminação, o que acontece na minha vida? Eu paro de sofrer. Eu atinjo a iluminação. Eu entendo as causas dos meus sofrimentos e das minhas ilusões, das minhas limitações, e dou um outro olhar para elas. Eu elevo a minha condição de vida ao ponto de, tá vendo? Grande concentração e discernimento. Então, no primeiro momento, eu concentro diante desse objeto de devoção, o Gohonzo, Nam-myoho Renge-kyo, nas orações, no meu Daimoku, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, eu concentro, uma grande concentração. E o discernimento, eu consigo entender através dessa prática que eu sou o Buda. Eu sou o aspecto real de todos os fenômenos, que é o Gohonzo. Então, eu sou o Gohonzo. Eu sou a lei. Percebe que num primeiro momento, a minha voz, Nam-myoho Renge-kyo, com a minha fé, extrai o poder desse objeto, o poder do Buda, o poder da lei. Mas num segundo momento, discernimento, que essa prática proporciona ao observar minha mente diante desse objeto de devoção, que é o Gohonzo, eu tenho o que? O entendimento, eu tenho o discernimento de que o poder do Buda e o poder da lei está dentro de mim. Sempre esteve lá. É que eu consegui revelar. Então, o essencial do Sutra do Lótus. O Sutra do Lótus é a receita para tornar todas as pessoas felizes. E quando que as pessoas se tornam felizes? Quando elas conseguem evidenciar o estado de Buda que existe dentro delas. Simples assim. Olha só que sacada. Tanto de Sakyamuni, que atinge a iluminação, escreve o Sutra do Lótus, ou seja, qual que é o caminho que eu utilizo para mim atingir a minha iluminação, consequentemente me tornar uma pessoa feliz. Só que nos primeiros dias da lei, as pessoas não teriam como entender isso. Primeiro, porque o Buda Sakyamuni ainda está vivo. Então as pessoas têm o contato com Sakyamuni. Então qualquer dúvida perguntava a Sakyamuni, Sakyamuni orientava as pessoas. Faziam com que elas entendessem por que elas sofrem e como que elas saem, entre aspas, desse sofrimento. Com o falecimento de Nichiren Daishonin, de Sakyamuni, e aí a gente entra nos médios dias da lei,
o Sutra do Lótus e esse budismo se perdem na própria Índia, devido a todo o misticismo, tudo o que ocorreu depois. As grandes estátuas do Buda, aquele culto, vou pegar um pedaço do pé do Buda, vou pegar uma orelha do Buda. Então, enfim, começou aquela mistificação da figura de Sakyamuni. Né? Então isso tudo gerou o quê? Mais sofrimento nas pessoas. Isso gerou o quê? Uma falta de discernimento das pessoas de entenderem que essas pessoas são o Buda. E aí então o budismo sai da Índia e vai para a China. Por que que isso ocorreu? Porque as pessoas que começaram a estudar esse budismo compilaram esse Sutra do Lótus, né, e viram que isso precisava chegar para o mundo inteiro. Só que esses conhecimentos eles acabaram se dissipando, né, se dispersando e foram parar na China. E lá, então, surge o Buda original dos médios dias da lei. Então, qual que é a função do Buda original dos médios dias da lei? É justamente fazer essa divisão que Tiantai fez do Sutra do Lótus, a parte teórica e a parte essencial. Nessa parte teórica, ele consegue desenvolver essa teoria do Ichinen Sanzen. 3.000 mundos numa única mente. De novo, unicamente, presta atenção, unicamente. 3.000 mundos. Todos os aspectos, todos os fenômenos de todas as 3 existências, passado, presente e futuro. Vocês veem que está tudo, mas não está encaixado. Percebe? Todos os fenômenos, né, todos os mundos, está tudo disperso, mas ainda não está encaixado. Quem vai fazer isso é Nichiren Daishonin. Quando ele atinge a sua iluminação, aí ele percebe que essa parte teórica se fez necessário por causa do quê? Por causa da época. Porque esse budismo ele teria que ser propagado de forma ampla somente nos últimos dias da lei. Não adiantava nos primeiros dias da lei, porque Sakyamuni ainda existia e ajudava as pessoas. Depois, com a morte dele, a coisa meio que dispersou e já aparece na China. Mas ainda assim, para a época dos médios dias da lei, esse Sutra do Lótus era de difícil compreensão e mais difícil ainda, das pessoas acreditarem nele. Por isso que Tiantai escreveu essa obra. Grande concentração e discernimento. Eu preciso concentrar, resumir todos esses 80.000 ensinamentos que o Buda deixou Sakyamuni. Eu tenho que concentrar. E dessa concentração, ou seja, dessa grande concentração, eu tenho que ter o discernimento para me entender o que é essencial. Então, a função do Buda, do Médios Dias da Lei, foi essa. Pegar o Sutra, fazer essa grande concentração. Dali a gente tira o quê? 2 coisas. Os ensinos teóricos e os ensinos essenciais. Lá está implicitamente Ichinen Sanzen, que é o Gohonzo, e a lei, o Nam-myoho Renge-kyo. E aí, nos últimos dias da lei, Daishonin consegue, através desse discernimento, entender. Por isso que ele escreve o Gohonzo, o objeto de devoção de observação da mente. É aí que eu preciso ter o quê? Esse discernimento para entender
que o essencial para que as pessoas atinjam a iluminação é o quê? Essa lei, Nam-myoho Renge Kyo, com o objeto de devoção, o Gohonzo, porque no Gohonzo está contido o real aspecto de todos os fenômenos, inclusive o Nam-myoho Renge Kyo. Por isso que fala o poder do Buda e o poder da lei no Gohonzo. E o poder da pessoa, a fé e a voz. Por isso que fala, a voz executa o trabalho do Buda. E com esse discernimento, com esse entendimento, através dessa recitação do Nam-myoho Renge Kyo, diante desse objeto de devoção, eu consigo entender todos os aspectos da minha vida. É quando eu faço a fusão da pessoa, Getúlio, com a lei. Quando eu consigo fazer essa fusão, eu atingo a iluminação. Naturalmente. O discernimento, através da recitação, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, eu chego nesse discernimento. Opa, peraí. O Buda sou eu e essa lei sou eu. Como é que eu descobri isso? Essa grande concentração, na hora que eu estou orando, com a minha voz. Chega um ponto que eu vou fundir o microcosmo, que sou eu, Getúlio, com o macrocosmo, o universo inteiro, numa coisa só. Eu atingi a iluminação. Por isso que fala o real aspecto de todos os fenômenos. Quais são todos os fenômenos, essencialmente falando? Eu sou o Buda. Pronto. Fechou. Tá vendo como que é profundo? Mas seguindo. Portanto, a doutrina de Nichiren Sanzen é o princípio da inscrição do Gohonzo. Por isso que Nichiren escreve o Gohonzo. Por essa razão, o Gohonzo é a essência do Nichiren Sanzen. Está lá, no Gohonzo. Quem é praticante do budismo Nichiren Daishonin Soka Gakkai internacional está vendo. Tem todos os aspectos lá no Gohonzo. Os 10 mundos, os 10 estados e os 3 fatores. Está tudo lá. 3.000 mundos no único momento da vida. Todos nós somos Bodhisattva da Terra, que nascemos com a missão de quê? De propagar esse budismo. Quando nos conscientizamos disso, direcionamos nossa mente em prol do ideal do Koseirufo. Criamos uma condição de vida forte e inabalável. Atingimos a iluminação. Mas seguindo, essa teoria de Nichiren Sanzen descreve a cada momento a vida. Ou seja, a origem dos princípios da possessão mútua dos 10 estados. Assim, cada instante da vida incorpora os 3.000 mundos, formando uma relação indivisível entre a vida e o universo. Então, pessoal, esse Nichiren Sanzen vamos dar um exemplo bem prático na nossa vida. Quando eu estou diante de um momento desafiador, seja ele qual for, vou dar um exemplo aqui. Perdi meu emprego. Então, questão financeira. Fui acometido de uma doença. Questão de doença. Me separei do meu casamento. Desarmonia familiar. Então, o que vai acontecer comigo? Isso que aconteceu na minha vida é um fator. Eu ainda tenho 2.992 fatores num único momento do meu pensamento, quando eu recebi a notícia. Olha como que isso é profundo. E a gente fica preso justamente nesse um. Porra, por que eu fiquei desempregado? Porra, por que eu contraí essa doença? Porra, por que minha esposa me largou? E eu esqueço dos outros 2.999 possibilidades. Por quê? Porque naquele momento meu estado de vida baixou. Eu fiquei irado, por que eu perdi esse emprego? Ou eu fiquei na fome, o que vai ser agora? Como é que eu vou fazer para isso, para aquilo outro? Ou eu fico na animalidade. Esse patrão não presta, esse emprego... Ou eu vou para o estado de inferno.
minha vida acabou, que não sou, que eu não consigo mais viver, eu vou morrer por causa dessa doença, papapá, papapá. Então eu não consigo ter esse discernimento, eu não consigo fazer essa grande concentração para perceber que existe 3.000 mundos num único momento da vida. Então, existe a saída, existe a solução desse problema. Mas eu fico preso num evento e esqueço dos outros 2.999. E por que que eu tenho esse pensamento? Porque eu acredito que a minha vida, ela encerra com a morte. Por isso que eu entro em desespero, porque eu tenho na minha cabeça que a minha vida é finita. E isso gera um sofrimento na minha vida, que todo tempo é manifestado através desses fatores. Seja de um problema financeiro, seja de um problema de saúde, seja de um problema familiar. Sempre esses fatores me lembram uma coisa que gera um grande sofrimento, um grande medo em mim. A minha vida é finita. Com essa mesma prática da recitação do nome Horen Genkyo, eu consigo ter esse grande discernimento para entender o quê? Que a minha vida, na verdade, ela é eterna. Que, na verdade, o meu verdadeiro eu é que eu sou um Buda. Que, na verdade, essa forma como eu entendo a vida, eu consigo, através dessa prática, purificar meus sentidos. Eu vou ter uma outra visão. Eu vou ter uma outra fala sobre isso. Eu vou sentir de forma diferente. Eu vou ouvir essa notícia de forma diferente. Como? A oportunidade para transformar. Perdi o emprego, então, poxa, peraí. Olha a oportunidade que eu estou tendo. De fazer o que a moçada fala hoje, de dar um up na vida. De fazer uma mudança. Essa coisa, confesso agora, olhando, né, depois que aconteceu esse evento, de eu perder o emprego, eu comecei, de novo, grande discernimento. Eu comecei a ver que, sim, minha vida estava parada. Minha vida estava sem graça. E agora eu estou tendo a oportunidade de fazer aquele projetozinho que está engavetado. Abrir meu próprio negócio. Fazer isso, fazer aquilo. Ou seja, eu tenho discernimento suficiente para não me deixar me abater por essa doença. Por essa questão do desemprego ou por essa desarmonia familiar. Isso é o quê? O grande discernimento. Eu consigo ver a minha vida na totalidade. Isso é o quê? O real aspecto de todos os fenômenos. Por que que isso ocorreu na minha vida? Não é por que isso ocorreu na minha vida. A pergunta. A pergunta é: para que eu fui acometido da doença? Para que eu vou me abater pelo fato de ter perdido o emprego? Para que eu vou sofrer com uma coisa que eu já sabia que poderia ocorrer? O divórcio, a separação. Eu já sabia, que tudo tem um fim. Eu já entendi isso. Então, vocês percebem que manifesta em mim simultaneamente uma sabedoria de lidar com o problema? Então, o que era desespero passa a ser esperança. O que era medo passa a ser coragem para enfrentar, para resolver, para transformar, para mudar esse problema. Por quê? Porque eu sei que através
princípio, Ichinen Sanzen, eu tenho 2.900 possibilidades. E eu vou descobrir qual a melhor possibilidade dentre dessas 2.999 possibilidades. O que aconteceu comigo? Eu elevei meu estado de vida. Eu estou dando uma outra visão, eu estou dando uma outra concepção para esse problema. Isso não gera sofrimento em mim. Por quê? Porque eu consigo revelar meu verdadeiro eu. Porque é nos momentos cruciais é que eu tenho essa força, é que eu consigo avançar. Porque graças a essa prática reiterada do Daimoku, eu consigo agora, lembra lá da fé, que é minha, juntamente com a voz, que é minha, eu consigo agora extrair o poder da lei, o poder do Buda que está lá dentro de mim. E eu vou sair dessa situação. Por quê? Porque eu entendi que eu sou uma pessoa determinada, que eu entendi que eu sou uma pessoa iluminada. Então, essa escuridão, essa ilusão, nossa, perdi meu emprego, nossa, me acometi de uma doença, nossa, minha mulher me largou. Essa ilusão é dissipada na minha vida. Entendeu? Então, nessa questão do relacionamento, eu vou entender, eu vou ter discernimento para entender que eu cometi muitos erros nesse relacionamento. E que eu agora, só me resta o quê? Deixar essa pessoa embora. Essa pessoa precisa ser feliz. Eu não posso ser a causa do sofrimento dessa pessoa. Se por erros meus esse relacionamento acabou, como que eu vou me apegar, ficar preso, gerar um sofrimento numa pessoa, sabendo que eu tenho parcela nisso? E eu entendo que na vida da gente é causa e efeito. Então eu não posso, através da minha ação de não aceitar o divórcio, fazer uma causa que vai ter um efeito na minha vida e um efeito na vida da pessoa. Então o que eu tenho que fazer? Liberar essa pessoa. Deixar essa pessoa ir. Por quê? Porque o importante aqui é a felicidade dessa pessoa e a minha felicidade. Estou chateado? Estou magoado? Sim. Mas eu tenho uma mente iluminada para entender que acabou. Como tudo na vida. E que sejamos todos felizes. Não vamos gerar sofrimento. Acabou, gente. O que resta? As boas lembranças. E as más também. Porque com as más eu vou o quê? Olhar para dentro de mim e tentar corrigir esses erros que eu, através da minha sabedoria, detectei. Intransigência é uma delas. Falta de diálogo é outra. Então eu não vou querer isso para o próximo relacionamento. É isso que as pessoas precisam entender. Tudo na nossa vida se encerra. Estou falando com relação a essa existência, não a vida em si, nessa existência. O que está restrito a essa existência. Não a eternidade da minha vida. Então sim, seja feliz, vamos que vamos. Segue. A doença, a mesma coisa. A questão financeira, a mesma coisa. Vamos transformar. Vamos mudar essa situação. Na questão da doença, o que fica claro para a gente? De agora para frente, eu vou levar a minha vida sem arrependimentos. Aquela pessoa que está com décadas que eu não converso, eu vou de encontro a ela. Eu vou lá me desculpar.
eu vou lá fazer isso, fazer aquilo. Pá, 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 pá. Eu não posso ter um arrependimento se amanhã ou depois findar essa existência minha. Eu não quero levar isso para a próxima existência. Esse arrependimento. Pô, eu devia ter pedido desculpa por Getúlio, devia ter abraçado o Getúlio, né? Devia reconhecer que eu errei naquele momento, por isso, por aquilo outro. Não. Se a pessoa vai aceitar ou não minhas desculpas, se a pessoa vai reatar ou não a nossa amizade, isso não interessa. Interessa que eu não vou ter esse sentimento de arrependimento que eu devia ter falado com o Getúlio, que eu devia ter me desculpado com o Getúlio. É isso que importa. Ah, não consegui fazer tal viagem. Vou lá fazer. Ah, não consegui. Sim, sucessivamente. Isso é o que, pessoal? O discernimento para entender esse real aspecto da minha vida. Fui acometido de uma doença. Estou passando por dificuldade financeira. Estou em desarmonia familiar. Isso todos nós passamos. Quaisquer desses fatores, uma hora ou outra isso ocorre na nossa vida. E isso é o quê? Purificar meus sentidos para mim entender isso, para mim ter uma visão completamente diferente acerca disso. É porque eu, nessa questão de doença, eu sou prova real disso. Eu tive que, graças a essa prática, mudar a percepção. Olhei para dentro e vi que eu que provoquei tudo isso. Que eu causei aquela doença. E que me gerou aquele efeito. O que é isso? Itinei Sanzen. 3.000 mundos num único momento da vida. A grande concentração e discernimento. O essencial disso aí. Eu que causei isso. E eu vou transformar isso, como de fato eu transformei. Isso é o quê? Iluminação. Percebe? O essencial. E hoje? Hoje eu sou uma pessoa feliz. Meus problemas? Lógico que eu tenho. Tem um aspecto aí que eu tenho que transformar de forma radical. E eu vou transformar. Eu vou transformar. Isso já é certo. Entendeu? Mas vamos nos fortalecer, vamos nos iluminar, vamos entender o real aspecto disso na minha vida. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Como? Através da oração diante do objeto de devoção, o ronzo, que eu vou polindo, eu vou dissipando a escuridão fundamental, eu vou dissipando essa mente iludida, apegos, egos, vaidades, julgamentos, papapá, papapá, papapá. Eu chego aonde? Eu chego nessa questão. A culpa foi absolutamente, tão somente minha. Não tem por que culpar a pessoa que está saindo da minha vida, do relacionamento. Eu não tenho nada com isso. A vida é minha. Ela tem a vida dela. Ela findou aí. Não quer mais. Acabou. A questão é comigo. A pessoa não tem nada a ver. A única coisa que eu sou responsável por essa pessoa é de que eu venha a me tornar a causa do sofrimento dessa pessoa. Isso aí eu não posso. Por isso que eu tenho que soltar. A questão da doença, idem. Foi eu que causei. Foi ninguém. Foi eu que causei. Péssima alimentação, não cuida, não busca, médico, isso, aquilo outro, aquilo outro. Foi eu. Questão do desemprego, mesma coisa. Não me qualifiquei, não busquei, ficava ali mais do mesmo, fazendo a rotina, a rotina, a rotina.
E as pessoas responsáveis por aquela empresa percebeu isso, falou, Getúlio, não dá mais. É o patrão que é isso? É o gerente que assa? Não, eu não fiz o que era para ter sido feito. Na hora de ficar até mais tarde, não queria. E quando fazia, era emburrado. Precisar de um final de semana, não ia. Ah, é fim de semana, não vou. Então, essas coisinhas é que vai juntando no somatório, entendeu? Então, pessoal, tudo isso é Itinei Sanzen. Os 3.000 mundos num único momento da vida. Mas seguindo, Tiantai quis mostrar que todos os fenômenos estão interligados no momento da vida das pessoas. É isso que eu acabei de explicar aqui, de forma bem didática. E pelas quais a vida pode manifestar como fenômeno, que é essas coisinhas que acontecem. Perda de um emprego, ser acometido por uma doença, desarmonia familiar, perda de um filho, perda de uma mãe, de um pai, de um irmão. Esses são os reais aspectos de todos os fenômenos da nossa vida. Isso acontece. Uma hora ou outra isso acontece na vida da gente. E eu tenho que ter o quê? O discernimento. Eu tenho que ter essa grande concentração para entender isso. Que o que é o essencial? O essencial é que minha vida é eterna. E de que eu sou essa lei. A lei do Nam-myoho Renge Kyo. O Buda. Isso é o essencial. Daí é que eu vou dos fatores. Como que eu vou lidar? Com que mundo eu vou estar diante de uma dificuldade dessas que eu citei? No estado de Buda. Da ação. Ação de quê? De transformar esse problema. Esse fenômeno que manifestou na minha vida. Que a gente também chama de karma. Que eu vou explicar num outro momento. Então, pessoal, vocês veem, ó, os 3.000 mundos tá aí o tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E eu preciso ter o quê? Sempre essa grande concentração e esse discernimento para entender isso. Isso é o Itinei Sanzen. Os 3.000 mundos no único momento da vida é isso, é entender isso. Porém, esse conceito é teórico, pois a lei não havia sido revelada. É somente com a revelação do Nam-myoho Renge Kyo para o Daishonin. Foi como eu expliquei. Estava tudo teórico. É Nichiren que consegue trazer o essencial para nós. Que é o quê? Que a iluminação é possível a qualquer pessoa. Por quê? Porque esse 3.000 mundos num único momento mostra isso para mim. A todo momento eu posso atingir a minha iluminação. E essa lei foi incorporada na forma do Gohonzon, para que todas as pessoas tivessem o acesso à prática do budismo. Foi o que eu expliquei. Então, Nichiren entendeu, pegou o essencial dos 3.000 mundos num único momento e inscreveu o Gohonzon, que é o real aspecto de todos os fenômenos. Então, tudo isso aí, ele concentrou no Gohonzon, que está lá. Os 3.000 mundos num único momento está no Gohonzon. Os 10 mundos, os 10 fatores, os 10 estados e as 3 existências. Está lá, no Gohonzon. Mas seguindo, ao analisar o conceito dos 3.000 mundos num único momento da vida, as pessoas tendem a fixar no número 3.000. Mas a essência desse princípio está na possessão mútua dos 10 estados. Exatamente. Porque eu... Desculpa, os 3.000 mundos é o quê? Os 10 mundos, os 10 estados e os 10 fatores. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000. Mas eu tenho que ficar baseado em cima dos 10 estados de vida. Por quê? Dos 10 estados gera os 10 mundos. Como que eu vivo esse fenômeno que manifestou? E os 10 fatores. O que gerou a manifestação desse fenômeno na minha vida. Quais foram os fatores?
o meu estado de vida naquele momento. Voltando na questão do emprego. Uma pessoa triste, apática, cabisbaixa, depressiva. Não é legal para uma empresa uma pessoa dessa. Os fatores que me levaram à demissão. Não corri atrás, não me qualifiquei, não me preparei, isso, aquilo outro. Não interagia, não gostava do serviço. Ó, os fatores foram levando a isso. Os fatores. Com mais o mundo que eu vivia. Não gostava, achava aquilo chato, enfadonho. Era um inferno para aquele serviço. Eu ficava virado lá dentro da empresa. Aí, ó. Os 10 estados. Os 10 mundos. Como que eu vivia dentro dessa empresa. Só dando um exemplo bem didático para vocês entenderem o quão que isso é importante. Esses 3.000 mundos, que o resumo é os estados de vida em que eu me encontro. Tá? Então, temos que ficar preso aos 10. Que 10? 10 estados. Que gera o quê? Os mundos em que eu vivo. Que gera o quê? Os fatores que vão fazer com que isso ocorra na minha vida. Tá? Mas seguindo. A fé na lei, assim como a oração e as ações, são a chave para transformar a condição de vida de qualquer um dos 9 mundos. Né? Que estão sujeitos a desejo mundano, ao karma e ao sofrimento, em estado de Buda. Está aqui, pessoal, a grande sacada dos 3.000 mundos num único momento é que desses 10 estados, a maioria das pessoas ficam apenas nos 9 estados. Do inferno ao Bodhisattva. Bodhisattva já é aquela pessoa que já começa a ter o quê? Benevolência com relação às pessoas que estão sofrendo. Ou seja, ele elevou a condição de vida dele, o estado de vida dele, ao ponto de ele começar a perceber, ter discernimento para ver as pessoas que estão sofrendo e se incomodar com isso. Esse é o estado de Bodhisattva. O que está faltando para ele atingir o estado de Buda? A ação de ir lá ensinar essas pessoas a saírem desse sofrimento, a dissipar essa escuridão fundamental que a pessoa não consegue ver, que ela é um Buda, que ela é essa lei. Essa é a diferença. Então, quando eu rompo esses 9 estados e adentro ao estado de Buda, eu atingi a minha iluminação. Por quê? Porque eu rompi com esse estado, os 9 estados. Que esses 9 estados geram o quê? Desejo mundano, os de baixo. Karma, os 2 nobres, antes do Bodhisattva, né? O 7º e o 8º. Discernimento e a absorção. Erudição e a absorção. Absorção e erudição. E o Bodhisattva. Por isso que erudição e absorção. Erudição, eu começo a entender esses aspectos, tanto da minha vida como na vida das pessoas. E a absorção, eu consigo absorver isso. Por isso que eu me sensibilizo com as outras pessoas. O Bodhisattva. Mas eu ainda estou preso nos desejos mundanos, no karma e no sofrimento. Eu me sensibilizo com o sofrimento alheio, mas eu sofro porque as pessoas sofrem. Esse ainda é o Bodhisattva. Falta o quê? A ação de ir de encontro com as pessoas. De forma voluntária, ajudar as pessoas. Esse é o estado de Buda, da ação. E a ação é que faz com que eu mude o quê? O karma. A ação faz com que eu dissipe da minha vida o sofrimento. E a ação, eu descubro que os desejos mundanos nada mais é do que iluminação. Por quê? Tudo aquilo que eu desejava, que está aí no mundo, ter uma excelente casa, ter um carro confortável, ter uma vida assim, ter uma vida assado, são o quê? Iluminação. Por que são iluminação? Porque eu descobri que
Desejar essas coisas é absolutamente normal. Mas através dessa concentração e desse discernimento, eu consegui perceber o quê? Qual o propósito? Com que propósito eu desejo isso? E aí manifesta o poder do Buda na minha vida. Conduzir as pessoas à felicidade. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Aí tudo passa a fazer sentido. Tudo passa a ter um propósito. Então aquele carro que era aparentemente para ostentar, para mostrar que eu sou isso, que eu sou aquilo, passa a ser o quê? Um meio para que eu ajude as pessoas a sair do sofrimento. Um exemplo bem simples. Um dia de chuva, pessoa no ponto de ônibus, pessoa na rua, chovendo pra caramba, ela cheia de sacola de supermercado, eu paro com o meu carro, dou a carona, coloco as coisas dela no carro, levo ela na casa dela. O que eu fiz ali? Eu tirei ela daquele sofrimento. Isso é uma coisa bem simplesinha, só para vocês entenderem. Por quê? Porque o meu carro tem um propósito, é para isso. Se fosse um outro momento, o que eu ia fazer? Eu ia jogar água nessa pessoa no meu carrão, para ela ver que eu que estou no carrão. Eu sou melhor do que ela. Viu? O propósito muda. Dá outro sentido. O meio. Ajudar as pessoas a serem felizes. As pessoas voltarem a acreditar nas outras pessoas. Propósito. A paz mundial. Seguindo. A palavra itinem, expressada como determinação de uma pessoa em um único instante, é o que definirá o rumo de sua vida. Então, itinem, unicamente, também é determinação. Eu vou mudar isso. Eu vou arrumar um emprego melhor do que o que eu estava. Eu vou me curar dessa doença. Eu vou encontrar uma pessoa mais bacana e eu serei uma pessoa mais bacana também para esse próximo relacionamento. Isso é o quê? A minha determinação depois desse aspecto do fenômeno que ocorreu na minha vida. Eu faço esse juramento comigo mesmo, que eu serei uma pessoa melhor. Então, de novo, a doença, a questão do emprego e a desarmonia familiar gerou o quê? Uma oportunidade de me tornar uma pessoa melhor, mais disciplinado, buscar mais conhecimento, né, na questão do trabalho. Na questão do relacionamento, ser uma pessoa melhor, mais flexível, dialogar mais, respeitar mais, se fazer respeitar dentro de uma sabedoria e não se impor dentro de uma sabedoria, mudar meu comportamento nesse próximo relacionamento. Dar mais atenção, estar mais presente, observar. Ah, a pessoa gosta de dar uma saída final de semana, de um lado. Eu tenho que flexibilizar para isso. Eu tenho que dar essa atenção. A pessoa gosta de dialogar. Eu tenho que dialogar. Então, ó, mudei esse aspecto. Que antes era de uma pessoa intransigente, tal, um relacionamento. Eu flexibilizei através de sabedoria. Assim como eu também vou ter sabedoria para dizer que certos comportamentos que eu estou vendo na pessoa que não estou gostando. Eu vou chegar com toda a educação e falar, ó, não estou gostando disso, não estou gostando daquilo, papapá, papapá. Dialogando, gente, a gente se entende. Entendeu? A doença, a mesma coisa, vou me cuidar mais, vou isso, vou aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tem que ir ali, tem que ir... Entendeu? Então, eu estou determinado a transformar diante desse aspecto que surgiu na minha vida. E essa mesma determinação, eu vou mudar, ela tem uma construção. Eu vou mudar. Eu vou sair dessa situação. Assim também, dependendo da forma como a doença, como a questão do emprego e como o fim do relacionamento também pode gerar em mim o quê? Se eu tiver nos estados de vida baixo, ou se eu não tiver
com um discernimento, ou não estou tendo a concentração para entender o momento, eu posso também ser destruído por isso. Então eu tenho que prestar muita atenção nisso. Por quê? Porque dentro de mim existe uma coisa chamada ilusão, escuridão. Essa cegueira de eu não conseguir ver a percepção do que é que de fato está acontecendo. De eu ter o entendimento de não fazer a pergunta por quê, mas para quê? Porque a pergunta por quê pode gerar o quê? Um sentimento de culpa que talvez não seja minha. O para quê não. O para quê a responsabilidade passa a ser minha. O olhar em cima do problema é um outro olhar. É um olhar de quem teve discernimento, quem teve uma concentração para entender que aquele fator faz parte dos 3.000 mundos, naquele único momento. O aspecto real. Eu consegui ver o aspecto real daquela situação. Seguindo. Uma mente determinada ou uma forte fé difere da ideia de dependência. Olha aí. Difere da ideia de dependência. Tá vendo? Eu estou determinado. Eu não vou ficar lamentando porque eu perdi o emprego, porque eu fiquei doente ou porque a pessoa saiu da minha vida. Não, não, não. Eu estou determinado a transformar, a iniciar um novo relacionamento, se for o caso, a me qualificar mais para voltar ao mercado de trabalho o mais rápido possível e transformar, buscar a cura dessa doença através da medicina. Seguindo. Então, quando uma pessoa manifesta a determinação, há uma interação entre os 10 mundos, os 10 fatores e os 3 domínios da individualização. Tá vendo? Então, quando eu determino, há uma interação entre os 10 estados. Meus estados vão se elevar. Consequentemente, os fatores que geraram a doença, que geraram o desemprego, que geraram o fim do relacionamento, muda. E eu agora vou ter um fator de me curar, me qualificar para voltar para o mercado de trabalho, buscar um novo relacionamento, romper com as limitações de todos esses fatores que levaram ao fim, ao término e à manifestação da doença. 3.000 mundos num único momento da vida. Quando se recita o Nam-myoho Renge-kyo, ao Gohonzo, para manifestar o potencial de Buda, a vida e o ambiente alcançam a iluminação. Então, tudo se resume à minha oração diante do Gohonzo. Que é o quê? O Gohonzo é o Ichinen Sanzen. E no Gohonzo está a lei que está dentro de mim. Era isso, pessoal. Valeu, um abraço.